Olá, sou a professora Gilmara, professora de Sociologia do Colégio Deputado Manuel Rodrigues, e eu preparei esta videoaula para os meus alunos do primeiro ano. Nós vamos iniciar o segundo período com o capítulo 2, com o tema Padrões, Normas e Cultura. Fica na página 48 do livro de vocês, ok? Espero que vocês estejam bem, com saúde, realizando as atividades direitinho e encaminhando os professores. Nós vamos conhecer a antropologia segundo o antropólogo Franz Boas, este homem bonito que está aqui na tela de vocês. Franz Boas, ele é considerado o pai da antropologia norte-americana. Ele nasceu em Minden, na Alemanha, em 9 de julho de 1858. Viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos. Ele foi curador do Museu de Smithsonian e em seguida ele foi professor da Universidade de Colômbia. Novamente, nós temos aqui a foto do Franz Boas. O contexto da época em que o Franz Boas vivia, ele era um contexto que predominava a antropologia evolucionista, que era aquela antropologia, meninos, que colocava as sociedades de forma de hierarquias, né? Colocava uma sociedade acima da outra. Existiam características que colocavam uma sociedade como sendo superior e outra como sendo inferior. Os adeptos da teoria evolucionista estavam convictos de que a escala para o progresso poderia se dar em um sentido. Os europeus e seus descendentes brancos seriam civilizados e todos os outros demais eram atrasados. Essa teoria depende da ideia de progresso. Do ponto de vista dos intelectuais do século XIX, um dos critérios seria o progresso tecnológico. Embora pareça justo, esse critério é tão arbitrário quanto qualquer outro. Para o Franz Boas, qualquer forma de comparação é injusta. E o evolucionismo, as teorias evolucionistas, elas eram totalmente arbitrárias, porque elas comparavam muito as sociedades. A ideia era de que havia uma civilização, uma cultura universal, que haviam povos melhores e mais evoluídos. Quanto mais acesso à artes, à música, à literatura, mais civilizados seriam esses povos. Aqueles que não tinham esse acesso eram os mais atrasados, eram os chamados bárbaros. Então, Boas tinha um olhar crítico sobre essas culturas. Seguindo esse raciocínio, quem seriam os mais civilizados seriam os europeus, né? Que teriam acesso à música, à artes, à literatura, então eles seriam os mais civilizados. E qualquer outro povo que ele encontrasse pela frente que não tivesse isso, seria considerado bárbaro. Vocês podem ver aqui duas imagens, né? Porque eles associavam a ideia de civilizado à ideia de progresso, né? Essa primeira imagem vocês veem uma cidade bem industrializada, né? Cheia de fábricas. E segundo a ideia dos evolucionistas, esse povo seria considerado civilizado. E do outro lado nós temos uma tribo indígena, né? Que segundo a ideia dos evolucionistas, eles não tinham as características do povo civilizado. Por isso, eles deveriam ser considerados bárbaros e por isso atrasados. Concepção de Boas. Ele construiu uma crítica à ideia de civilização das teorias evolucionistas. Propôs uma nova antropologia na qual o conceito de cultura é o mais importante para a diversidade humana. Boas ele formou seu conceito de cultura a partir da concepção alemã de Kultur, que significa espírito do povo, e não de civilização, como os evolucionistas. Ao usar o termo Kultur, Boas carregava a ideia de próprio, de inerente, de inato, né? A cada povo, que seria original do povo. Boas queria dizer que cada cultura tem aquilo que é próprio dele, que eu não posso comparar com outras culturas, porque existia uma diversidade cultural. E essa diversidade, ela era a base do pensamento de Boas. Boas criou teorias como a do particularismo histórico e a do relativismo cultural. Suas primeiras expedições foram entre 1883 e 1884.
quando participou de uma expedição rumo à terra do Inuitas, na ilha de Baffin. Ele era geógrafo, mas na expedição ele fez suas observações também. Foi lá que ele se identificou mais com a antropologia do que com a própria geografia, né? Ele percebeu que a cultura do povo Inuitas, eu acho que é esse nome que pronuncia assim mesmo, não sei pronunciar direito não, viu, galerinha? Que a cultura dele era muito importante para o modo de vida na região. Por que ele observou isso? Lá, vou mostrar umas fotos para vocês. Lá era um ambiente frio. Então, o modo como eles se vestiam, o modo como eles viviam, o modo como eles caçavam, era muito importante para a região, porque era uma região fria. Então, ele fez essa observação. Não tinha como ele comparar a cultura dele com o povo que ele estava olhando naquele momento, porque cada um tinha sua particularidade. Como é que ele ia viver como um europeu com pouca roupa? Exemplo, se fosse pouca roupa, num ambiente onde é muito frio. Porque é cultural naquela região, ok? Em 1886, ele estudou junto aos grupos indígenas. Esses nomes são difíceis, viu? Kiwakitsu, Chinook e Tixin Xiuan. E diferentes evolucionistas que buscaram leis universais de estágios de desenvolvimento cultural, Boas se preocupava com estudos detalhados de cada cultura. Ele buscava romper com as ideias de evolução, aquela ideia de estágio, né? Para ele, meninos, cada grupo humano tinha sua riqueza cultural, sua própria cultura. Cada grupo tinha uma riqueza que deveria ser analisada em sua particularidade. Porque era impossível olhar para um grupo comparando ele com outro, segundo o Boas. Porque quando eu fazia isso, eu gerava, em algum momento, uma injustiça cultural. Tá? Boas e o relativismo cultural. Defendeu uma linha de pesquisa chamada de relativismo cultural, por acreditar que cada sociedade tem sua cultura, evitando assim qualquer tipo de escala, analisando a diferença segundo cada sociedade, nos termos próprios da própria sociedade a qual se parte, o olhar observador, tá certo? Para o Boas, eu tenho que olhar para uma determinada sociedade sem julgá-la, né? Sem partir dos meus princípios da minha sociedade, mas eu tenho que olhar para elas partindo do princípio dela própria, não do meu, sendo relativista, ok? Antes de Boas, cultura era sinônimo de civilização e um atributo dos países tidos como civilizados. Franz Boas inaugurou a utilidade do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala em culturas e não em cultura. Pode parecer uma pequena diferença, meninos, mas ser uma diferença enorme. Deixou de ter uma única cultura e passou a existir várias, tá? Deixou de pensar simplesmente que o europeu era culturalizado, que tinha uma civilização, e passou a pensar que todos os outros povos tinham uma cultura também. Para Boas, não existe cultura, e sim culturas. E suas diferenças não dizem respeito à questão biológica ou racial. A diferença entre as culturas corresponde à sua necessidade de organização. Sendo assim, não são diferenças inatas, são construídas ao longo do tempo. A força da cultura produz um modo de ser característico da sua própria sociedade. Nós vemos aqui vários povos, né? Várias pessoas representando aqui vários povos, né? Como o Boas disse, a questão da diversidade, viu, meninos? O Boas, ele vai ter seguidores, que nós vamos destacar aqui duas, Ruth Benedict e Margaret Mead, né? Elas vão ser seguidoras do Boas e elas vão dizer que a cultura molda o indivíduo. A força da cultura produz um modo de ser característico de uma sociedade. Seria uma acomodação aos padrões culturais transmitidos de geração em geração. Isso vale para todas as sociedades. Ok? Como é que é vista a questão da cultura no século XIX? Uma observação sobre elas. Elas vão se dedicar mais à questão feminista, tá? Questão feminina. Cultura no século XIX e século XX.
O conceito de cultura ele vai passar por vários século XX e XXI. Como é que eu vi o 19 aqui, meu Deus? O conceito de cultura ele passou por várias variações em seu significado ao longo do século XIX e XXI. Ele foi incorporado ao senso comum, mas além dos discursos acadêmicos, ele ganhou espaço em discussões públicas, né? A questão da luta dos direitos, tá ok? Conceito de cultura no século XXI. Vamos falar da atualidade. São muitas críticas ao conceito de cultura, mas é importante notar também como ele permanece apesar dessas críticas. Todos os grandes conceitos passam por revisões, adaptações, críticas, fulminantes e renascimentos milagrosos, que é o caso do conceito de cultura, que já passou por essas muitas transformações. Na antropologia, o conceito de cultura já viveu, morreu, renasceu, mas na medida em que se evita o conceito de cultura, outros conceitos se desenvolvem. Mais ou menos na mesma coisa, são cada vez mais usados. Exemplo é o conceito de identidade. Ele é uma ferramenta teórica para pensar a diversidade. O conceito de cultura tem a mesma função, mas segundo muitos de seus críticos, tende a ser autoritário e impor imagens à revelia dos grupos que se opõem a descrever. É isso, meninos. Eu fui bem rápida para poder ter pouquinho tempo aí, os vídeos ser curto. E eu espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisa pode chamar no privado, estou à disposição. Depois eu vou encaminhar o slide na próxima aula, ok? Beijos, até a próxima.